Um homem chamado Howard Storm, por exemplo, diz que vivenciou o poder demoníaco da ira. Em 1985, Howard Storm, um professor de artes de 38 anos, tinha problemas de raiva. Eu nunca machuquei minha mulher ou os meus filhos, mas eu gritava com eles, atirava a mesa da cozinha longe e jogava a mesa pela sala, arrebentava objetos e outras coisas assim. Mas em uma viagem a Paris, Howard Storm teve de ser atendido no pronto-socorro de um hospital à morte com uma perfuração intestinal. Sempre semiconsciente, ele percebeu que não estava sozinho. Primeiro eu vi pessoas que me chamavam pelo nome de fora do quarto para que eu fosse com elas. Eu perguntei pelo médico por que eu ia ser operado e me disseram para andar logo, que sabiam disso. Não tinham tempo para perguntas, que eu saísse. Semiconsciente, Storm foi levado por um longo corredor. E de repente ele foi furiosamente atacado por todos os lados. Só nessa hora ele percebeu que não estava mais no hospital. Enquanto eu pude, lutei com toda a força, mais para me defender, tentando escapar dos golpes, dos socos e dos chutes. Eu fiquei todo arranhado, mordido, apanhei de todo lado na escuridão. Não há palavras para descrever isso. Assustador, terrível, apavorante. São palavras que não servem. A essa altura, o ateu Storm fez uma coisa que nunca pensara em fazer antes. Começou a rezar. Um raio de luz apareceu e o liberou dos agressores. E ele se viu de volta ao quarto de hospital, vivo de novo. Howard Storm acha que só há uma explicação para essa experiência quase mortal. De certa forma, penso que foi uma oportunidade. Eu tive a chance de experimentar o inferno. Quando se recuperou de seus problemas médicos, Storm viu que tinha a chance de mudar sua relação com o pecado da ira. Desde que aconteceu, não tive mais essa ira, essa fúria fora de controle. Nunca mais aconteceu. Seja a experiência de Storm realmente uma descida ao inferno, seja apenas uma terrível alucinação, o efeito nele foi profundo e transformou suas relações com a esposa, a família e suas próprias emoções. Storm acha que sua experiência, que lembra a fase medieval da evolução da ira, pode beneficiar outras pessoas. Uma das coisas que me motiva sinceramente é que eu não quero que ninguém vá para o inferno. Estou em missão de Deus para evitar que vão para o inferno. Então, o que vai acontecer quando ela chega na vida espiritual? Vai depender do tipo de vida que ela teve. Se ela foi uma pessoa que foi do mal, prejudicou muitas pessoas, praticou muitos atos equivocados, lesivos à sociedade, ela vai se encontrar com desencarnados que têm os mesmos interesses que ela, provavelmente tão desordeiros ou mais do que ela. Se a pessoa foi uma pessoa construtiva, que fez o bem, que buscou melhorar a si mesma e a sociedade, ela vai encontrar com pessoas que já fizeram parte do relacionamento dela quando estavam encarnadas, que são os parentes, amigos, então, que são desta vida. E também tem os amigos e parentes de outras vidas que ela vai encontrar na vida espiritual. Quando estamos irados, perdemos o controle. Nessa hora, beiramos a possibilidade de violência física. Quando caímos na tentação da ira, nós nos perdemos. Mas parte da tentação da ira é que, ironicamente, ela dá muita satisfação. Ela pode levar a pessoa à euforia, principalmente homens. Muitas vezes é gostoso sentir raiva.
E apesar de séculos de tentativas de controlar o pecado da ira, ela está hoje por toda parte. Eu gostaria de pensar que a fé ajuda a controlar a violência e a ira. Mas os Estados Unidos têm a taxa mais alta de frequência a igrejas e de fé em Deus do mundo desenvolvido. E tem, de longe, a mais alta taxa de homicídios. O conceito do pecado da ira evoluiu com os séculos. A teologia cristã já disse que quem comete esse pecado será atormentado no inferno. Mas alguns pecadores já são atormentados nesta vida. Eu estava em uma relação que não ia muito bem e eu não sabia o que fazer, então saí, comprei 5 litros de gasolina, quebrei a janela em plena luz do dia, moro em um condomínio de apartamentos, enchi o carro de gasolina e o carro explodiu no estacionamento do subsolo. Tiveram que evacuar todo o lugar e eu podia ter matado centenas de pessoas. Eu fiquei muito louco. Eu bati nele. Eu bati tanto que o juiz acabou me condenando a 5 anos de prisão. Esses homens não lidam com sua fúria com a confissão ou o arrependimento, mas com tratamento psicológico. O pecado da ira está tão disseminado na sociedade que o conceito de terapia de controle da raiva se tornou corrente. Anutsa Belíssimo é uma especialista que tratou milhares de pessoas com problemas dessa natureza. Nós já sabemos que a raiva na sociedade de hoje é um problema sério. É só ver uma estatística simples. São 1.800 agressões registradas por semana na América. A raiva é um problema. Para Belíssimo, a ira não é um pecado mortal, mas um comportamento inadequado. Não acredito que possamos nos livrar da ira. Eu sinto que ela é uma emoção humana muito necessária. Para mim, a raiva é uma bandeira vermelha, um modo de eu reconhecer que há coisas com as quais eu não estou lidando bem. É melhor assumir o que está sentindo. Peritos dizem que para superar o pecado da ira, vale mais criar contatos do que tentar controlar o sentimento. E é por isso que nós acreditamos que dizer à pessoa que sua raiva está destruindo a relação com a esposa ou com os filhos parece funcionar muito bem. Ter um relacionamento é o que a humanidade busca. Uma conexão com os outros. Diz a tradição que o pecado da ira é punido com a condenação eterna. Mas Belíssimo acha que esse enfoque religioso da ira é inútil no mundo moderno. Nunca fiz um paciente ter medo de ter raiva, porque pode ir para o inferno. Nunca pude usar isso como ferramenta. E agora você vai assistir a uma incrível história de um homem que experimentou a morte. Matthew Botsford vem nos contar essa experiência impressionante. De repente eu senti uma coisa muito quente. Então tudo se apagou. Matthew e Nancy Botsford trabalhavam com afinco, mas também se divertiam muito. Eles corriam atrás de tudo na vida com prazer, a não ser quando o assunto era Deus. Eu sabia que Deus existia. Só isso. Só isso? É, só isso. Mas tudo mudou numa noite de março em 1992. Matthew e 2 colegas vendedores estavam a negócio em Atlanta. Eles haviam acabado de sair de um restaurante à procura de um táxi, quando, de repente... Matthew e seus amigos nunca entenderam como aconteceu. Atrás deles, um grupo de homens estava discutindo quando 3 deles sacaram fuzis de 9mm e começaram a atirar. Um dos amigos de Matthew levou uma bala na cabeça e morreu na hora. O outro, nada sofreu. Matthew também foi atingido na cabeça e também morreu. Escuridão total. Um medo incrível. Eu fui para um lugar que... eu acredito que fosse um inferno, não tinha nada de bom. E eu senti um frio intenso que não tenho palavras para descrever. E então,
uma mão se aproximou de mim e, ao se aproximar, me trouxe calor e invadiu o local com uma luz muito clara, muito intensa era essa luz, e eu estava sendo puxado para cima. E então senti um movimento e ouvi uma voz dizendo: ainda não é sua hora. Matthew foi ressuscitado no local e levado para o Hospital Piedmont, em Atlanta. Nancy chegou de avião diretamente de Michigan. Seu primeiro encontro com o médico foi devastador. Ele disse, se ele conseguir sobreviver esta noite, havia uma chance de 30% dele sobreviver àquela noite. E se isso acontecesse, ele provavelmente ficará numa cadeira de rodas. E eles não sabiam se com um dano cerebral, se ele se tornaria um vegetal ou não. Eles não sabiam e disseram que ele até mesmo poderia frequentar uma instituição. Matthew começou a fazer reabilitação, tentando reconstruir seu corpo e sua mente. A reabilitação era dolorosa. Fisicamente, era dolorosa. O conhecimento era doloroso. Me lembro de fazer coisas simples, como percorrer o alfabeto na minha cabeça. Certificar-me de que podia ir de A até Z. Estavam me ensinando até a comer. Durante 2 anos e meio, superou a dor com Nancy ao seu lado. O progresso era lento. Finalmente, ele deixou a cadeira de rodas e caminhou com uma bengala. A recuperação mental era um processo muito mais lento. A pessoa que desencarna, ela apenas está saindo fora do corpo, ela não está desaparecendo. Aí entra os conhecimentos que temos através da socialização, principalmente materialista, que faz com que a pessoa pense que essa separação é uma perda eterna. E o Espiritismo vem desvendar que a pessoa está saindo fora do corpo para voltar para a vida real. Muitas vezes as pessoas dizem perda de entes queridos. Mas nós sabemos que não perdemos aqueles que morreram, aqueles que partiram para o plano espiritual. E também essa expressão perda de entes queridos, ela não é uma expressão correta, porque realmente o que ocorre não é a perda. Ninguém perde ninguém e que nós devemos entender como o momento da partida de um ser amado para a pátria espiritual. Ele retorna à pátria de origem. Por isso, nós não perdemos o nosso amor, a pessoa que amamos, continua a nos amar do outro lado, nós continuamos a manter os mesmos elos de amizade, de afinidade, de sintonia, tudo isso que anteriormente nos ligava a essa pessoa. Continuamos da mesma maneira, nesse mesmo processo de aproximação, de atração para com aquela pessoa que agora está no mundo espiritual. Apenas isso. Deixou o corpo físico, que é uma veste, a veste carnal, e essa pessoa agora está na pátria que nós iremos um dia também retornar. Todos vamos para lá. Todos vamos nos reencontrar. Aquele que parecia mais um dia normal para Tony Davis se tornou seu maior pesadelo. Vítima de uma gangue, ele levou 5 tiros e foi dado como morto pelos médicos. O mais incrível dessa história é que ele mesmo é quem vem nos contar tudo que experimentou ao lado de Deus, inclusive seu retorno à vida e seu aprendizado sobre perdão. Vamos ver. Tony Davis era um jovem cantor de rhythm and blues que seguiu o caminho de muitos outros músicos iniciantes. Eu me mudei de Orlando, na Flórida, para Los Angeles, para cantar o rhythm and blues. O sonho de virar um astro não se tornava realidade, então ele procurou ajuda em Deus. Eu comecei a orar ali. Eu disse, alguma coisa vai acontecer. Deus, se existe mesmo, por favor, me ajude a sair disso. Entreguei minha vida a Cristo ali, mudei minha vida e disse, quer saber? Vou cantar para o Senhor e quis cantar gospel. Tony iniciou a nova carreira como cantor gospel. Ele pensava que a vida tinha se acertado até uma noite em que foi buscar a esposa. Fui buscar minha esposa no trabalho. Quando parei na casa onde ela trabalhava, balas começaram a vir atrás de mim. O primeiro tiro acertou minha perna esquerda, na coxa. Me virei para correr. Nisso, mais 2 balas acertaram minha perna de novo. E então caí ao lado do carro. De repente, um outro homem veio pelo outro lado e começou a atirar de novo.
Uma bala acertou minha coxa direita. Um tiro ricocheteou no chão e acertou minha perna. De repente, uma bala passou pelo meu rosto, pelo meu peito. E eu disse, chega! Em nome de Jesus! E o homem estava atrás de uma árvore, apontando a arma para minha cabeça. E eu disse, por quê? O que foi que eu fiz? Para atirar em mim desse jeito, vocês nem me conhecem. O que eu fiz? A mão dele começou a tremer e ele abaixou a arma. Nesse momento eu sabia que ele ia morrer. Tinha muito sangue. Uma das balas atingiu a principal artéria de Tony. Ele sangrou até perder os sentidos ali mesmo, na rua. Sua esposa, Criselda, saiu de casa quando o tiroteio começou. Quando saí, ele estava caído e sangrava muito. E logo eu vi que estavam usando um desfibrilador nele. Pedi para ir com ele, mas não me levaram porque estavam usando o aparelho para trazê-lo de volta. Comecei a flutuar em direção às nuvens. As nuvens se abriram e no meio delas vi uma cidade enorme. Era muito estranho, mas a cidade era maravilhosa. Vi muitas cores que nunca tinha visto na vida. Umas cores estranhas, luminosas, radiantes, brilhando nesta cidade enorme. De repente uma voz disse, ainda não é sua hora, volte. E eu disse, não, sem chance. E a voz disse, Tony, seu trabalho ainda não acabou, volte. O médico já o tinha declarado como morto. Abri os olhos e olhei para cima. Estava com um aparelho, tinha uma coisa na minha garganta. Um tubo bem grande estava na minha garganta. E tinha um médico ao meu lado que já estava me cobrindo com lençol. Mas ele soltou o lençol e correu da sala. Médicos e enfermeiras chegaram ao seu quarto. Eles fizeram testes e não podiam acreditar e disseram, você ficou morto por meia hora. E normalmente, depois de alguns minutos morto, a pessoa sofre danos cerebrais. Tony estava vivo, mas os médicos tinham notícias ruins para ele. O médico disse, desculpe, mas tivemos que cortar sua garganta na hora para seu corpo receber oxigênio. Cortamos sua garganta e, sem querer, cortamos um pedaço de uma corda vocal. O que nós podemos fazer é colocar uma caixa do lado da garganta e poderá falar por ela. E disseram que talvez teriam que amputar a sua perna esquerda. E, infelizmente, a artéria que colocamos na perna esquerda não está funcionando bem, não está se adaptando à perna. Fiquei zangada com Deus e perguntei a ele por que tinha deixado algo assim acontecer com uma pessoa boa que tentava servi-lo. Mas Tony diz que se agarrou à sua fé em Deus. Sirvo a Deus em espírito e em verdade, e por isso acredito que Ele poderia aparecer e me curar. Acredito que pelas feridas de Jesus estamos curados, está na Bíblia. E acreditava que Ele ia me curar e me agarrei a isso. Tony orou por um milagre e diz que o conseguiu naquela noite. De repente senti um calor. Entrar no quarto. Entrou no quarto um calor agradável e tocou minha perna. E senti que subiu até a artéria e senti que as coisas estavam sendo ligadas em minha perna. E daí subiu para minha garganta. Tony diz que enquanto curava seu corpo, Deus também trabalhava em seu coração. Você deve perdoar. Foi o que Deus disse à minha alma. Eu disse não, deve ser brincadeira, porque devo perdoar quem atirou em mim assim. E ele disse de novo, você deve perdoar. E quando ele disse isso, eu pensei, quer saber? Isso é uma escolha. Eu vou perdoar. Não é um sentimento, mas é uma escolha. E assim eu perdoei. A polícia disse que Tony provavelmente foi vítima de uma iniciação de gangue. Eu realmente acredito em meu coração que foi um milagre, porque do jeito que meu marido foi baleado, enquanto ele estava lá, eu vi gente chegando ao hospital com uma bala no corpo e morrer. Ele levou 5 tiros, mas ele não morreu, mas Deus o trouxe de volta por algum motivo. Tony continua cantando gospel e diz que por onde vai, quer que as pessoas entendam o poder do amor de Deus. Eu sei e realmente acredito quando a Bíblia diz que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Penso em como Ele me tocou e me trouxe de volta à vida. Como Ele me devolveu
a minha alegria, a minha força, a minha fé por Ele. Isso é, quero dizer, estou totalmente tomado por sua graça e misericórdia. E a vida terrena é uma vida passageira. Ela vai, em breve, se extinguir aqui o corpo físico. Nós podemos viver aí 100 anos, mas isso não quer dizer nada em relação à nossa imortalidade, porque somos imortais e temos diante de nós a imortalidade. Por isso, temos muito tempo para ficar com os entes queridos na imortalidade. Mas na investigação do Futuro Agora sobre fantasmas, pessoas que se comunicam com animais e sobre o poder da mente sobre a matéria, há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuk vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo, eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo, e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Às vezes assim acontece. Nós conseguimos segurar um espírito em função dos nossos pensamentos de amor ou de ódio. Odiamos tanto alguém que, por exemplo, lesou um filho nosso de forma letal ou não, e aquele que sai do corpo, por exemplo, num incidente policial, nós temos tanto ódio que nós atraímos aquele espírito e nos vinculamos através dessa rede mental de negatividade que nós nos expressamos na relação com o mundo espiritual. O amor, como o ódio, gera vinculações. Mas nós temos uma premissa, esse ente querido também não é nosso, não é nossa propriedade. Todos nós estamos aqui para um dia partirmos. E se conseguirmos partir num estado de maior equilíbrio, de maior entendimento, de maior visão espiritual, é possível que dentro de algum tempo cada um possa ser um espírito colaborador da família que deixou, do amigo que deixou, da tarefa que deixou. Mas, enfim, o que a gente imagina é, nós sentimos a dor da perda do convívio.
A doutrina também vem nos mostrando, através de todo esse tempo em que ela veio para o plano terreno, essa terceira revelação da lei de Deus à humanidade, ela evidencia a possibilidade da comunicação com estes nossos entes amados, que estão do outro lado da vida, mas que se aproximam de nós vibratoriamente, pelo pensamento. E, sabendo disso, eu posso me conectar com preces, eu posso me conectar com as lembranças saudáveis, positivas do tempo em que ele esteve entre nós. Uma comunicação de alguém que está no mundo espiritual, já é um espírito desencarnado, é feita através da mediunidade. É uma comunicação mediúnica e podemos ter esse contato com familiares que, estando do lado de lá, desejam se aproximar de nós, desejam se comunicar. A comunicação é possível, porém não se deve ficar forçando, como a gente diz, porque às vezes espíritos embusteiros, vamos dizer assim, podem tomar o nome do seu ente querido e responder qualquer besteira, né? Então, primeiro é saber se o cara morreu mesmo, né? Porque é interessante isso, porque já aconteceu em alguns centros espíritas de jornalistas irem lá com o nome de pessoas ditas desencarnadas e não estavam desencarnados coisa nenhuma, e eles receberam uma comunicação. O que significa isso? É espírito embusteiro, né? Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. São as 5 leis prioritárias no universo. E todos os espíritos do universo inteirinho se encontram enquadrados nessas 5 leis prioritárias. A família também se enquadra. A família é o ponto de encontro entre espíritos amigos e adversários. Toda a família tem espíritos amigos e também adversários entre si. Eu não falei inimigos, poderia falar, mas eu só falei a palavra adversários. Então, o que acontece nessa ligação? Existem fatos que são dramáticos de outras encarnações, que se o espírito ele se lembrar desses fatos, dependendo da sua situação moral, ele não consegue resistir. Imagine numa família em que os espíritos começam a se lembrar que eles são inimigos, adversários, um destruiu o outro e outros fatos. Isso poderia causar um dissabor e uma falta de possibilidade do espírito reacertar. Então a não lembrança não é esquecimento. Nós não esquecemos, apenas não lembramos. Nesse momento. Nesse momento enquanto encarnado. Assim mesmo, Allan Kardec, estudando o assunto, diz, existem momentos em que existem rasgos assim, de lembranças, às vezes muito pálidas e outras vezes fortes, do espírito. Até porque, quando a gente vai colocar o corpo na cama para descansar, e nós usamos aqui na Terra para eu vou dormir, eu não vou dormir. Eu vou deitar, eu vou me afastar do corpo. Nesse momento do afastamento do corpo, há uma lembrança quase que total. Toda noite a gente amplia esse quadro de memória de outras encarnações, do relacionamento que tem com os espíritos. Por isso que de vez em quando a gente tem alguns chamados sonhos conturbados, de sofrimento, de dor, de desesperança, por causa dessas lembranças. Graças ao Consolador que Jesus prometeu e que se encontra na Terra desde 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, temos a facilidade de comunicar-nos com aqueles que desencarnaram. Nossos mortos vivem. Pensemos dessa forma e preparemos-nos para os reencontros aqui na Terra, através das comunicações mediúnicas. E se elas por acaso não ocorrerem, o contacto espiritual. Pare um pouco na aflição. Mergulhe o seu pensamento na certeza do amor de Deus. Ore. Faça uma vinculação com o ser querido e sentirá as dúlcidas consolações que ele lhe transmitirá. E aguarde o momento ditoso, quando concluída a sua tarefa na Terra, tiver a oportunidade de reencontrar o ser amado e então desfrutar da plenitude do reino dos céus que Jesus prometeu. Você encontra mais sobre o assunto em nosso arquivo de programas. Tudo disponível para você em www.programatransição.tv.br. Até a próxima!